Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com o falecimento de mais de 170 mil idosos por conta de Covid-19, número que representa mais de 70% de todas as mortes no país, criou-se um novo problema para as famílias que eram sustentadas pelos aposentados pensionistas ou BPC. Vejam que milhares de residências em todo o país são sustentadas por aposentados, pensionistas e BPC. Então, com a morte de mais de 170 mil aposentados, pensionistas e BPC, essas famílias ficaram sem nenhum amparo. Famílias de todo o país que eram mantidas pelas aposentadorias, pensões e BPC. Vejam que no caso dos aposentados que faleceram de Covid-19, o INSS ainda permite deixar a pensão por morte. No caso dos pensionistas e BPC, o problema ainda é muito maior. Com o falecimento de mais de 170 mil idosos, criou-se outro problema na pandemia para as famílias que eram sustentadas pelas aposentadorias, pensões ou BPC. O aposentado que faleceu, como falamos, ainda deixa uma pensão por morte. Porém, o pensionista ou BPC que faleceu não deixa nenhuma pensão para a família. O problema foi criado. O governo federal ainda não conseguiu ver isso. O que fazer com essas famílias que não têm mais este sustento? A grande maioria desempregada, filhos que voltaram para casa ou netos, e que os aposentados pensionistas e BPC mantinham esta residência. Então é necessário que o governo federal veja isso com bons olhos. Famílias inteiras que eram sustentadas ou que são sustentadas em todo o país pelos aposentados pensionistas do INSS e também aqueles que recebem BPC/LOAS. Como sabemos, o BPC/LOAS não pode ser transferido e nem deixa pensão por morte. As aposentadorias deixam, mas as pensões por morte também não deixam. Então criou-se este novo problema. É um problema por conta das mais de 170 mil mortes de idosos no país por conta de Covid-19. Vejam que já passamos de 220 mil mortes de Covid-19. E dessas mortes, cerca de 75% são de idosos. Na sua maioria, aposentados, pensionistas e também BPC/LOAS. Então é necessário com urgência que o governo federal veja isso. Até agora não se tem falado nada como ficam essas famílias. Famílias inteiras que eram ou que são mantidas pelos aposentados, pensionistas e BPC. E agora como ficam essas famílias? Ficam sem nenhuma pensão, sem nenhuma proteção do governo federal. Como falamos, os aposentados do INSS ainda deixam a pensão por morte. Cerca de 60% para a família e mais 10% acrescidos para cada dependente. Porém, as pensões por morte e o BPC não deixam. Gostaria de saber qual atitude que o governo federal vai tomar com respeito a essas famílias em todo o país. Hoje é domingo, 31 de janeiro de 2021. Muito obrigado a todos.